Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio José, sou professor de Química do curso Lívia Kingman, aqui em Santos Dumont. Nós estamos aqui hoje para fazer com vocês aqui uma aula revisional sobre os principais conteúdos, né, das provas de Química do PISM 1. Então a gente vai estar fazendo esse aulão aí, revisando alguns exercícios e principalmente passando algumas dicas muito importantes para vocês. Nós vamos começar falando aqui dos principais tópicos que são cobrados nessa prova de Química do PISM 1. A gente inicia falando das propriedades da matéria. Elas vão se relacionar aí, né, com a classificação, né, definição entre substâncias puras e misturas, né, a classificação das substâncias em simples e compostas, a classificação das misturas em homogêneas e heterogêneas, os gráficos também que são muito importantes, diferenciando aí as substâncias puras das misturas. Os processos aí de separação de misturas também são muito cobrados nas provas. Vamos estar falando também dos estados físicos da matéria, né, sólido, líquido e gasoso, e das mudanças de estado físico, e principalmente aí das propriedades da matéria, as propriedades gerais, as propriedades funcionais e as propriedades específicas, onde a gente vai destacar aí as propriedades físicas, são as que identificam uma substância pura, né? A temperatura de fusão, a temperatura de ebulição e a densidade. Além desse tópico também, a gente vai estar vendo também aí uma revisão sobre os modelos atômicos, né, a evolução dos modelos atômicos, da estrutura atômica, além também, né, da classificação aí de isótopos, isóbaros, isótopos e a distribuição eletrônica, pelo diagrama de Linus-Pauling, que é muito cobrado aí. Também fazem parte da nossa revisão também o estudo da classificação periódica dos elementos. Né, vocês vão ter lá no finalzinho da prova lá uma tabela periódica, só que ela vai estar, né, preta e branca, sem nenhum destaque lá, onde a gente vai estar analisando a tabela periódica, fazendo uma consulta, né, principalmente aí diferenciando o número atômico, o número de massa, a divisão dos elementos aí nos grupos, né, de hidrogênio, metais, ametais, gases nobres, e as propriedades periódicas, que são muito cobradas nas provas. As ligações químicas também estão dentro desse conteúdo do PISM 1, essa diferenciação em ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. E vamos abranger também aí, né, a geometria molecular dos compostos, né, a polaridade das moléculas e as forças ou as ligações intermoleculares. E para finalizar, as funções inorgânicas, né, os ácidos, as bases, os sais, os óxidos, aí a sua nomenclatura, a sua classificação, e principalmente aí as classificações modernas dos ácidos e das bases aí. Tranquilo? Então, a gente vai iniciar aí, inicialmente falando aí um pouco sobre a classificação da matéria e as propriedades aí. Então, quando a gente fala em matéria, vamos diferenciar né, o que seria matéria do que seria energia, essa diferença entre matéria e energia. Vamos lembrar aí das propriedades da matéria, conforme comentei com vocês aí, a gente tem as propriedades gerais, né, as propriedades funcionais, as propriedades específicas aí, né, que a gente tem as organolépticas, as propriedades físicas e as propriedades químicas aí. Destacando as propriedades físicas, conforme eu falei com vocês no início dessa nossa revisão aí. Sempre está caindo aí gráficos aí de tabelas aí, falando principalmente da temperatura de fusão e de ebulição e suas mudanças aí. As mudanças de estado físico vocês já conhecem, né? Já são estudo aí, já é um estudo das turmas do nono ano do ensino fundamental, né? Lembrando que as mudanças de estado físico estão relacionadas não só com o aumento ou diminuição da temperatura, e também com a questão da pressão atmosférica, que ela vai influenciar diretamente. E a classificação das substâncias, tem substâncias simples e substâncias compostas. Eu trouxe para vocês aqui um slide que fala aqui, com exercício que é muito cobrado nas provas aí, é a determinação do estado físico, né? De acordo com uma temperatura ambiente. Então, essa temperatura ambiente, um exercício, ela é dada lá. Então, vamos colocar, por exemplo, aí, eu quero saber qual seria o estado físico a partir das temperaturas de fusão e de ebulição, a partir de uma temperatura de 25 graus Celsius, por exemplo, aí. Então, eu coloquei para vocês aí, ó. Então, a substância vai estar no estado sólido se a temperatura ambiente for menor do que a temperatura de fusão dessa substância, tá? Já no estado líquido, ela vai ficar no meio, ela vai ficar entre as temperaturas de fusão e ebulição. Então, quer dizer, a temperatura ambiente ela tem que ser maior do que a temperatura de fusão e menor do que a temperatura de ebulição. E no estado gasoso já é o contrário, né? Estado gasoso, a temperatura ambiente vai ser sempre maior do que a temperatura de ebulição. Então, vocês guardem esse esquemazinho aí, que ele é muito importante, uma dica muito importante para o dia da prova aí.
E eu trouxe para você a gente analisar esses casos, essa tabelinha aí, tá vendo? De algumas substâncias, alguns materiais aí, ó. Então, por exemplo, aí o cálcio, ó. Então, vamos ver a 25 graus. Então, a gente está vendo que a temperatura do cálcio de fusão é 810, ó. Então, o cálcio aí, no caso aí, ó, a temperatura de fusão está sendo maior, então ele é sólido, a 25 graus, ó. Já o éter, ó lá, observem que o éter ficou entre as duas, ó lá, ó. Ele é maior do que menos 116 do 25 graus e menor que 34. Então, o éter aí, ó, já vai ser no estado líquido, ó. Tá? O cobre é a mesma coisa, ó, a temperatura de fusão está muito alta, ó. Então, é o estado sólido. Já ó, os dois gases aqui, ó, né, o oxigênio e a amônia, ó, temperaturas negativas de fusão e ebulição são gases. Então, em temperatura ambiente, eles vão manter o estado gasoso, ó. Já o fenol, ó, temperatura de fusão está maior, ó. Então, ele é sólido. Já no bromo, ó, temperatura ambiente ficou entre as duas, ó. Então, nós vamos falar que ele é líquido. Já o pentano, a mesma coisa, 25 graus ficou entre as duas, também é líquido. Já o ouro, ó, temperatura de fusão muito alta, maior do que o ambiente, que é 25, é sólido. Ó. E o etanol, né, no caso o álcool e o etanol, a temperatura ambiente ficou entre as duas, é líquido. Então, estude esse tipo de exercício, que ele é muito cobrado nas provas aí. Agora, eu trouxe para vocês um gráfico, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico de uma substância pura, tá? Então, seria o gráfico da água. Vocês podem ver aqui, ó, que a temperatura de fusão da água aqui é 0 graus, né? E a temperatura de ebulição aqui, ó, 100 graus, ó. Então, o gráfico ele é feito sempre sobre o quê? Temperatura versus o tempo, ó. Então, a minha temperatura está em graus Celsius, o meu tempo ele está em minutos, ó. Tranquilo? Então, eu poderia aqui, ó, colocar até tempo aqui para vocês aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, 5 minutos, 10, 15 e 30, por exemplo, aqui, ó. Então, podem surgir perguntas para vocês nos gráficos, né, falando qual que seria o tempo, qual seria a temperatura, né? Então, por exemplo, olha lá, ó, vocês observam que entre 5 e 10 minutos, ó, está falando que estaria na fusão, ó. O que é fusão? Né? A passagem está sendo do estado sólido para o estado líquido, ó. Tá? Já entre 10 e 15 aqui, ó, a gente fala que a água ela está no estado líquido, a passagem dela do estado líquido. E entre 15 e 30 minutos, ó, já está sendo a temperatura de ebulição. A água já está o quê? Né? Vaporizando. E acima de 30 minutos a gente entende que a água já vaporizou. Tá? Então guardem esse tipo de gráfico, que ele é muito importante também. Aqui eu trouxe para vocês aqui uma definição aqui, né, entre substância pura e mistura, só para vocês entenderem, né? Substância pura, né, aquela formada o quê? Né, por elementos químicos e vão ter o quê? Suas temperaturas de fusão e ebulição constantes, né? Definidas, né? Substância simples formada por um único elemento químico e substância composta formada, vocês já sabem, por mais de um elemento químico. Lembrando o quê? Que um elemento químico é o quê? Uma letra maiúscula, ou no máximo, uma letra maiúscula seguida de uma minúscula. Então, nós só temos elementos químicos com duas letras só na nomenclatura da tabela periódica. E aqui tem um gráfico, né, ó, de aquecimento no caso. Ó. Então, numa substância pura, ó, vocês vão ver, ó, eu sempre falo que o gráfico ele é bem definido. Tanto as temperaturas de fusão e ebulição, elas são bem definidas no gráfico. Elas ficam definidas para a gente. Ó. A gente consegue ó, definir aqui. Ó. Já uma mistura, o que é uma mistura? Né? É uma reunião de duas ou mais substâncias puras. Né? Numa mistura a gente já não vai ter o quê? Nós não vamos ter o quê? Constante as temperaturas de fusão, as temperaturas de ebulição. Elas vão ser o quê? Variáveis, então elas não são constantes. A gente vai ter mistura homogênea, é aquela formada né, por uma única fase, um único aspecto, quando a gente consegue ver um único aspecto, e mistura heterogênea, mais de uma fase. Né? A gente fala que mistura homogênea é chamada de monofásica, uma única fase, e a mistura heterogênea, mais de uma fase. Ela pode ser bifásica, trifásica, a gente vai, de acordo com o que a gente vai conseguir observar a olho nu aí. Só para a gente tomar cuidado com a mistura, a gente vai ter 3 tipos de misturas aí. Essa mistura comum que a gente falou, chamada de mistura comum, né? Mistura homogênea ou solução que a gente definiu aqui, né? É aquela que é lá, ó. Tanto a temperatura de fusão e ebulição, elas não estão definidas pelo gráfico, tá? Só que nós vamos ter 2 tipos de misturas especiais, tá? Elas vão ter um comportamento parecido com uma substância pura. Então, vocês vão observar aqui que a gente tem uma mistura eutética, olha lá, observe aqui na mistura eutética, ó, a temperatura de fusão está sendo constante. Ó.
Então, a mistura eutética é uma mistura especial. A gente fala que é uma mistura de sólidos, tá? As ligas metálicas, por exemplo, a gente vai ter esse tipo de mistura eutética. E a gente vai ter uma outra mistura especial chamada de azeotrópica. Agora, olha lá em cima, ó. O que está sendo o que constante agora são as temperaturas de ebulição. Então, por exemplo, o álcool hidratado, o álcool etílico, né, é o exemplo de uma mistura azeotrópica aí. Trouxe para vocês também aqui agora a definição sobre fenômenos. Fenômenos ou transformações, né? Então, nós temos o que aí? Transformações de fenômenos físicos e fenômenos químicos. Vocês devem lembrar isso aí, né? O que é uma transformação química? Vamos começar. Uma transformação química é quando há uma mudança, uma alteração na substância, né? Uma formação de uma nova substância, tá? Então, aqui, ó, nos fenômenos químicos aqui, ó, né? A gente fala lá, ó, mudança no aspecto visual, né? Formação de novas substâncias, né? Então, a gente sempre destaca isso aí, ó. Mudou a coloração, liberou, desprendeu um gás, liberou energia, nós estamos tendo aí uma transformação química, tá? Já uma transformação física, um fenômeno químico, é aquele que não altera a constituição. Então, vocês podem guardar, por exemplo, aí que toda mudança de estado físico é um fenômeno físico, uma transformação física. Vocês guardem aí. Não há mudança na estrutura. Tá joia? Falando um pouco mais das propriedades, aí, no caso dessa matéria de propriedades gerais, vamos falar um pouco dos processos de separação de misturas. Então, é super importante vocês, primeiro, saberem diferenciar quando eu tenho uma mistura homogênea, quando eu tenho uma mistura heterogênea, conforme eu falei com vocês, né? Então, relembrando, mistura homogênea, uma única fase. Vamos dar um exemplo, por exemplo, do soro caseiro, né? O soro caseiro é o quê? A gente tem o que? A água, né? Que a gente vai dissolver açúcar e sal. Então, a gente tem o quê? 3 substâncias, né? 3 substâncias, água, açúcar e sal, mas uma única fase. Quando a gente mistura os 3, a gente consegue diferenciá-los. Então, isso é uma mistura homogênea. Já uma mistura heterogênea, a gente fala que é aquela que tem mais de uma fase ou mais de um aspecto. Vamos pegar um exemplo bem clássico para vocês aí, né? Uma mistura de água, óleo de cozinha, óleo comestível e areia, por exemplo. Então, a gente vai ver que a gente consegue diferenciar, a gente consegue ver os 3 separadamente num recipiente. Então, eu tenho, né, a areia no fundo, eu tenho a água no meio e tenho o óleo, né? Aí vai entrar uma questão de polaridade, uma questão de densidade, que são outras propriedades que a gente vai estar vendo aí. Então, aí eu já tenho uma mistura heterogênea. Então, eu trouxe para vocês aqui os principais processos de separação das misturas heterogêneas, tá? Então, vocês vão guardar aí a decantação, né? Que no caso é a decantação aí é por gravidade, né? A sifonação, a levigação, a filtração, né? No caso, a filtração, quando eu tenho um sólido e um líquido, que o sólido vai ficar retido num filtro, né? A peneiração ou tamização, que é um processo antigo, né? Usado muito aí no nosso dia a dia aí. A centrifugação também aí, né? Que a gente fala que é uma decantação mais acelerada, tá? A flotação, que é uma diferença quando eu tenho 2 compostos que são insolúveis em água, a gente vai separar eles por densidade, tá? E os principais aí são a separação magnética, né? Vamos esquecer que é muito importante quando aparecer na prova lá, que na separação magnética eu tenho que ter pelo menos o quê? Um dos meus, né? Um dos meus reagentes, uma das minhas substâncias tem que ser o quê? Eletromagnéticas aí, né? Seriam atraídas por um eletroímã. E tem também uma muito cobrada aí, que é a dissolução fracionada, aquele processo em que a gente vai fazer o quê, né? Por exemplo, areia e sal, né? Então, uma mistura de areia e sal é difícil separar. Então, eu vou fazer uma dissolução fracionada, né? Vou colocar água, que eu vou conseguir separar, a areia vai ficar no fundo e o sal vai ser solubilizado pela água, né? Depois eu vou fazer o quê? Uma filtração, onde eu vou filtrar e vou separar a parte sólida, que é a areia, e depois eu posso fazer uma destilação simples, né? Que já vou ter uma mistura homogênea, que é água e sal, ou uma evaporação aí, tá? Aqui já são os principais processos de separação das misturas homogêneas, conforme eu falei com vocês, tá? Então, eu queria dar uma grande destaque para vocês aí em 2 processos aí, que são as destilações aí. Então, a gente vai ter a destilação simples e a destilação fracionada, né? São processos que são usados na separação, que é através do quê? Das temperaturas de ebulição. Qual que é a diferença que a gente pode destacar das duas aí? Na destilação simples, eu tenho uma mistura de um sólido e um líquido, tá? E na destilação fracionada já são uma mistura de 2 líquidos. Mas o mais importante é que são líquidos que vão ter o quê? Líquidos que vão ter as suas temperaturas de ebulição bem distintas. Então, na destilação fracionada, além de todo aquele processo lá, eu vou ter um termômetro que eu vou conseguir identificar qual que é a substância que vai vaporizar primeiro, né? Justamente a substância que tem o quê? Uma menor temperatura de ebulição, tá? Vamos destacar também aí a liquefação fracionada, quando a gente também está trabalhando aí, a gente costuma ter uma liquefação
seguida de uma destilação, a solidificação fracionada, né, e a fusão fracionada. Então, vale a pena esse estudo aí, né? Sempre é bom estar relembrando um pouco esses processos de separação de misturas aí, tanto homogêneas quanto heterogêneas. Coloquei aqui um exercício do PISM de 2019, né, ó, que tem um gráfico que fala nesse processo de separação, ó. A solda macia, no caso a solda branca, é uma solda comum à base de uma liga de estanho e chumbo em várias proporções, ó. Na eletroeletrônica, nas soldas são mais usadas, né, em forma de fios, né, como a liga estanho e chumbo na proporção de 60/40, a qual possui ponto de fusão igual a 183. Então, ele quer saber aí o que seria essa substância, qual que seria a classificação dessa substância, dessa mistura que eu tenho dessa solda, né, no caso aí. Então, vocês vão observar pelo gráfico, ó, a gente pode fazer o exercício olhando pelo gráfico. Ó. Vocês vão observar que nesse gráfico, ó, a temperatura de fusão ela está sendo constante. Ó. E olhando lá em cima, ó, a temperatura de ebulição não está. Então, vamos lembrar o quê? Ó? Quando a gente tem um gráfico que é onde as temperaturas são constantes, é o gráfico de uma substância pura. Não é esse caso. Quando a gente tem um gráfico onde nem as temperaturas de fusão e ebulição são constantes, a gente teria o gráfico de uma mistura, solução, uma mistura comum. Mas nesse caso, que a gente está tendo o quê? Vocês estão analisando que está sendo constante o quê? Lá embaixo, ó, a temperatura de fusão. Então, vamos lembrar o que a gente viu nos slides anteriores. Então, trata-se de uma mistura especial. Que mistura que seria essa? Então, a gente vai lembrar que é a mistura eutética. Ó. Então, a resposta aqui, ó, é a letra C. Ó. A solda é constituída por uma mistura eutética, ó, pois funde em temperatura constante. Tá? Aqui foram as outras opções de resposta. Outra questão que a gente vai estar passando para vocês aqui é a questão do PIB de 2020. Ó. A técnica de destilação para a produção de bebidas alcoólicas, a partir da fermentação de soluções de açúcares, é descrita desde o século IX, na região onde atualmente encontra-se o país Iraque. Ó. Podemos afirmar que a teoria se baseia nas diferenças. Então, está falando de destilação, foi o que a gente acabou de ver, né? Então, destilação é o quê? Um processo de separação de misturas o quê? Homogêneas. Então, a gente vai lembrar o quê? Que na destilação é onde vai estar a diferença lá, ó, né? Nas temperaturas de ebulição entre os dois compostos. Então, aqui, ó, a resposta aqui seria a letra D. Então, a gente viu também essa primeira parte com vocês aí, que são sobre as propriedades gerais, essa parte toda sobre, né, esse estudo aí. Outra questão agora aqui, ó, de 2016 do PISM. Ó, o Brasil atualmente vive uma grave crise hídrica. A obtenção de água potável a partir do processo de dessalinização da água do mar é uma possível saída para o problema. Algumas usinas de dessalinização de água do mar já estão na operação no Brasil. A primeira delas foi construída em Fernando de Noronha. E as demais estão distribuídas em algumas cidades do Nordeste. Indica o processo de separação mais adequado para a dessalinização da água do mar. Então, no mesmo caso, né? Dessalinização, a gente vai ver que a água do mar aí, o quê? Água e sal também é uma mistura, o quê? Homogênea. Então, teoricamente, se é uma mistura homogênea, a gente teria que usar o processo de destilação simples aí. A gente poder estar fazendo isso aí. Tranquilo, gente? Vamos passar agora para os modelos atômicos, que é o segundo tópico, né, dos conteúdos programáticos do PISM-1 aí. Então, vamos lembrar, né, da estrutura atômica, da descoberta do átomo, né, aquelas primeiras teorias de Leucipo e Demócrito, né, sobre a ideia que o átomo seria a menor parte da matéria. Isso foi a parte teórica, né, depois vão surgir lá a teoria dos 4 elementos, a teoria flogística, que foi a teoria do fogo, né, e vamos chegar nos modelos atômicos, que são, né, foi a parte mais importante do estudo da estrutura atômica. Então, é muito importante o candidato aí, você aluno aí, saber diferenciar aí esses 4 modelos aí, tá? Então, vamos lembrar do primeiro modelo, né, o modelo de Dalton. O modelo de Dalton, vocês lembram que é o chamado modelo bola de bilhar, né? O átomo não é formado o quê, né? O átomo seria o quê? De uma mesma substância idêntico aí, né? Eles seriam o quê? No modelo de Dalton, o átomo seria maciço, indestrutível, né? Então, é chamado modelo bola de bilhar, tá? Depois a gente vai ter, na evolução dos modelos, nós vamos passar para o modelo de Thomson. O modelo de Thomson é muito importante, que Thomson vai descobrir a primeira partícula do átomo aí, né? Thomson vai descobrir a natureza elétrica do átomo. Então, no modelo atômico de Thomson, Thomson descobre aí a carga elétrica negativa, os elétrons, tá? Ele fazendo experiência aí, né, usando aí um polo de Crookes aí, ele fazendo experiência com gás e hidrogênio aí,
Thomson vai descobrir a primeira partícula do átomo aí, que seriam os elétrons aí. Então, no modelo de Thomson, a gente vai dar o nome aí de pudim de passas, né? Porque a ideia do átomo de pudim de passas, né? Que seria o quê, né? Que essas passas seriam os elétrons em torno do núcleo, que seria o quê? A parte central desse átomo aí. Então, esse é o modelo de Thomson chamado de pudim de passas. Então, o modelo de Dalton, bola de bilhar, e o modelo de Thomson, pudim de passas. Depois a gente vai ter um modelo mais importante, né, que vai ser essa quebra da teoria, né, da divisibilidade do átomo aí, que é o modelo de Rutherford, tá? Rutherford vai usar uma aparelhagem especial aí, né? Vai usar a radiação, já se conhecia a radioatividade aí. Ele vai bombardear uma lâmina de ouro aí com os raios catódicos aí, né, que são de carga positiva aí, e vai encontrar os espaços vazios. Então, a partir do modelo de Rutherford, que é a quebra da teoria atômica, Rutherford vai definir a divisão, né, do átomo. O átomo sendo dividido aí em núcleo e eletrosfera. Então, vamos guardar esse modelo de Rutherford, que foi muito importante no estudo da estrutura atômica. E depois a gente vai ter o modelo atômico de Bohr, né? O modelo atômico de Bohr, a gente fala, né? Modelo atômico de Rutherford-Bohr. O modelo atômico de Bohr vai o quê? Aperfeiçoar o modelo atômico de Rutherford. Eu não esqueci de falar, gente, que no modelo atômico de Rutherford é o chamado, né? Modelo sistema planetário ou sistema solar, né? Que no caso do Sol, né, seria o núcleo ali, a parte principal do átomo. No modelo de Rutherford-Bohr, a gente vai dar o nome de energia quantizada, né? Bohr vai definir o quê? Os níveis. Bohr define as camadas eletrônicas, né? No caso, a gente conhece aí, os elementos conhecidos aí, as 7 camadas eletrônicas aí, né? K, L, M, N, O, P, Q. Então, é muito importante ter esse conhecimento desses 4 modelos para a evolução do estudo da estrutura do átomo aí. Aí eu coloquei para vocês aqui uma questão de 2016 que falou, que cobrou um pouco sobre esse conteúdo aí, ó. Desde a Grécia Antiga, filósofos e cientistas, né, vêm levantando hipóteses sobre a constituição da matéria. Demócrito foi um dos primeiros filósofos a propor que a matéria é constituída por partículas muito pequenas e indivisíveis, as quais chamaram de átomos. A partir de então, vários modelos atômicos foram formulados à medida que os novos e melhores métodos de investigação foram sendo desenvolvidos. A seguir são apresentadas apresentações gráficas de alguns modelos atômicos. Então, aqui estão os 3 modelos, né? Então, vocês podem ver, ó, né? Esse primeiro aqui, ó, a gente está vendo que está todo junto, né? Maciço, então maciço, né? Formando uma bola aí. Então, esse primeiro aí seria o modelo bola de bilhar, né? O modelo atômico de Dalton. O segundo aqui a gente já está vendo aqui, né? Que no desenhozinho aqui, vocês podem ver aqui, ó, né? Que tem aqui os elétronzinhos aqui. Então, vamos lembrar aqui do modelo, né, de pudim de passas, né? Que foi o modelo atômico de Thomson, que foi descoberta do elétron. E esse terceiro aqui, vamos lembrar do sistema planetário, né? Ó, o núcleo e girando em torno dele os elétrons aqui. Então, pela ordem aqui, a gente vai ter o modelo atômico de Dalton, o primeiro, Thomson, o segundo, e Rutherford, o terceiro. Então, Dalton, deixa eu ver aqui, Dalton, Thomson e Rutherford Bohr. Então, seria, nessa questão, letra D. Tranquilo? Aqui eu coloquei para vocês aqui a distribuição eletrônica também, que é muito cobrado nas provas do PISM aí, do PISM 1 aí. Tanto, né, pode aparecer numa questão discursiva, né, numa questão aberta lá. Então, só para ficar mais fácil para vocês aqui, ó, vamos lembrar aqui das 7 camadas que eu comentei com vocês, as camadas eletrônicas aí, né? E cada camada aí vai ter o seu número máximo de elétrons aí, né? Então, né, a camada K2, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, tá? Então, a gente tem aí, né, os 4 subníveis, né? S, P, D, F, os 4 subníveis de energia, né? Dos números quânticos, a gente vai lembrar lá. Então, esse diagrama ele é muito importante da distribuição eletrônica. Então, vamos lembrar o quê? Que cada camada dessa vai ter o seu número máximo de elétrons. Por isso aqui, ó, que na camada K, ó, vai ficar, ó, 1s2, ó, porque eu tenho 2 elétrons, tá vendo? Na camada L, que são 8, no máximo 8 elétrons, então vai ficar, ó, 2s2, 2p6, ó. Porque se eu somar 6 e 2 dá 8, tá vendo? Então, vocês conseguem montar esse diagrama. Na camada M são 18 elétrons, então vai ficar S2, P6 e D10, ó. Se eu somar aí, vai dar 18.
As camadas N, as camadas NO, que são as que têm o maior número de elétrons, 32, vão ficar, ó, S2, P6, T10 e F14, ó, que é o máximo que a gente vai ter aí de elétrons do subnível F. Ó. A camada P são 18 elétrons, então S2, P6 e D10. E a última camada, né, a camada 7, a camada QI, são 8 elétrons, é 7 S2 e 7 P6. Vocês vão observar que nós estamos em ordem crescente de energia. Então, a gente começa com um S2 e termina com 7 P6, tá? Então, recomendo vocês aí, sempre aí, guardar esse diagrama para poder estar fazendo ele no dia da prova lá. Um outro assunto muito importante também é a classificação periódica dos elementos. Eu trouxe para vocês aqui até uma tabelinha periódica, né, igualzinha que cai na prova do PISM-1 lá. Então, vocês têm que ter muito cuidado, né, que ela é preta e branca, ela não vai ter coloração nenhuma, marcação nenhuma, não tem o nome dos elementos químicos, e tomarem cuidado com esse númerozinho que está aí, porque é o número atômico. E lembrarem que o número atômico sempre é menor do que o número de massa, então vocês têm que tomar esse cuidado aí. Então, a tabela periódica, né, ela é 18 por 7, ó. Eu sempre falo 18 por 7. Por quê? Porque vocês estão vendo que ela tem o quê? 18 famílias ou grupos em pé, né, no caso na vertical, e 7 períodos ou séries na horizontal. Vou estar numerando para vocês aqui, ó. Tá? Então isso aí é super importante aí. Então é importante a gente conhecer esses elementos e a localização deles aí. As famílias, no caso, que estão aí na vertical, algumas dessas famílias que estão no topo da tabela, elas vão ter nomes especiais aí, que eu vou estar falando para vocês aí, ó. Essa família 1 é a família dos metais alcalinos, sendo que ela começa aqui, ó, a partir do lítio aqui, ó, que o hidrogênio é a parte, tá? A família 2 é a família dos metais alcalinos terrosos. Pulando aqui para a direita, né, no topo da tabela, ó, vamos ter aqui, ó, a família 13 é a família do boro, porque o primeiro elemento químico da tabela é o boro. A família 14, ó, é a família do carbono, que o primeiro elemento químico dessa família é o carbono. E a família 15 é a família do nitrogênio, porque o elemento nitrogênio é o que inicia. Já as últimas famílias, a 16, a 17 e a 18, vão ter nomes especiais, tá? A família 16 é a família dos calcogênios, começa a partir do oxigênio. A família 17 é a família dos halogênios. E a família 18 é a famosa família dos gases nobres. Então, é importante você saber o nome dessas famílias que eu marquei para vocês aqui, tá? Uma outra coisa importante aqui da tabela periódica também é a divisão, que a gente vai ver, né? A tabela periódica ela é dividida entre hidrogênio, que está a parte que é uma metal, os ametais e os gases nobres. Então, eu vou estar marcando para vocês aqui os ametais. Nós temos 11 ametais na tabela, ó. Vou estar tentando marcar para vocês a partir daqui, ó. Então, começa aqui a partir do carbono, ó. Carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, vamos descendo. Fósforo, enxofre, cloro, selênio e bromo, iodo e astato. Então, esses aí são os ametais. Então, vocês vão guardar essa parte aí, ó. Então, esses que eu destaquei são os ametais. O que vem depois que essa família 18 à direita aqui, ó, são a família dos gases nobres. O hidrogênio, ele está à parte aqui. E os demais elementos, né, que correspondem a 80% da tabela, são todos metais. Tranquilo? Outra coisa interessante também, eu vou anotar aqui como brincadeira para vocês guardarem aqui, nós temos desses 118 elementos que nós vamos ter 2 elementos que são líquidos, tá? É o mercúrio e o bromo. Então vamos brincar esse númerozinho de telefone aqui, ó, vamos brincar esse telefone aqui, ó, 8035. Vamos guardar esse númerozinho do telefone aqui, ó, como se fosse do curso da Lívia aqui, 8035. O que é essa brincadeira aqui, ó? 80 é o mercúrio, que é um único metal líquido, e 35 é o bromo, que é um único metal líquido. Então, nós temos 2 elementos no estado líquido, tá? Os outros restantes aí são o quê? A maioria deles, a grande maioria, sólidos, e vamos ter os gasosos. Quem que são os gasosos da tabela periódica? São a família dos gases nobres, né, logicamente, o hidrogênio e mais esses 4 aqui, né? Ó, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o cloro. Tranquilo? Então é muito importante vocês lembrarem, guardarem
Isso eu acabei de passar para vocês aqui, o nome das famílias, os estados físicos desses elementos da tabela e a divisão. Tá? Esse slide que eu coloquei para dividir, para vocês entenderem a distribuição aí, né? Aqui está o hidrogênio, que é a parte, né? O hidrogênio. Grande maioria da tabela periódica aí são os metais, né? Eu passei para vocês a relação dos 11 a metais, e aqui nós temos a família 18, que é a família dos gases nobres. Tranquilo, pessoal? Aí a tabela periódica aqui, eu fiz uma classificaçãozinha separada para vocês guardarem características que podem ser cobradas na prova do PISM também, ó. Os metais, olha lá, ó. Grande facilidade de perder elétrons, né? Formarem cátions, né? São bons condutores de calor e eletricidade, logicamente, né? Isso aqui vão destacar, ó, dúcteis e maleáveis. Essa propriedade, ductibilidade e maleabilidade. Dúcteis é que se transformam em fios e maleáveis se transformam em lâminas. A gente vê muito isso aí, né? Os metais aí, fios e lâminas aí, tá? Possuem brilho característico, logicamente o metal brilha, né? E a maioria deles, 99% deles são sólidos, com exceção do mercúrio, que eu tinha falado no iníciozinho, o mercúrio de número atômico 80, que é líquido. Os ametais, eles vão ter propriedades contrárias às dos metais, né? Eles vão ser o quê? Maus condutores de calor, né? E eletricidade, né? Eles vão ter grande facilidade, no caso de ganhar elétrons, que são o contrário, né? Aí já vão se apresentar nos estados ametais, já vão poder ser sólidos, líquidos ou gasosos, tá? E não apresentam brilho característico. Então, vocês guardem que as características dos metais são o contrário dos metais. Os gases nobres, que são aqueles elementos especiais, né, que a gente fala, né, que são os que não se ligam, né? Então, esses aqui, eles são inertes, né? São todos gasosos em temperatura ambiente, e no caso eles já estão estáveis. Apesar do hélio, né, o primeiro elemento ter número atômico 2 prótons, né, e 2 elétrons, quer dizer, né? No caso aqui, mesmo assim, todos são estáveis pela camada de valência. E o hidrogênio, que ele está à parte, né? Ele está no iníciozinho da tabela, ele é o número 1 da tabela por configuração eletrônica, né? 1s1, porque o número atômico dele é 1, né? Ó. Ele não vai entrar na classificação dos gases nobres da família 1, não, tá? Começa a partir do lítio ali, ó, né? Ele é um átomo mais simples, né? Ele possui o quê? Apenas um nível de energia, no caso que eu falei com vocês, que é 1s1. Ele é um gás altamente inflamável. Tranquilo, então, essa divisão da tabela para vocês? E aqui eu trouxe as propriedades periódicas também, tópico muito cobrado também, né? As principais propriedades periódicas, tá? Então, destacando para vocês aí o raio atômico, a energia, aqui vou escrever aqui a energia, ou potencial de ionização, que é também chamado, né? A gente fala que a eletropositividade, né? Que seria a característica dos metais, reatividade, que pode ser tanto dos dois lados, mas vamos começar falando nessa primeira parte aqui, né? Do raio atômico, né? Então, o raio atômico, a gente fala, o que é o raio atômico? O raio atômico é o tamanho do átomo. Então, vocês estão vendo que o raio atômico, nas famílias, ele vai crescer de cima para baixo. Ó. Automaticamente, o que a gente vai raciocinar? Logicamente, o elemento que tem maior número atômico, olha, se ele está para baixo, está no período mais abaixo, ele tem maior número atômico, ele vai ter maior camada, ele vai ter maior raio atômico. E já nos períodos já vai estar o quê? No sentido da direita para a esquerda. Por que nos períodos vai ser da direita para a esquerda? Vocês vão ver que na esquerda estão os elementos com menores números atômicos. Então, eles vão ter o quê? Um raio o quê? Maior. Na direita, maior número atômico, maior quantidade de prótons e elétrons, né? Maior força de atração, o raio fica menor. Então, por isso que cresce da direita para a esquerda. A energia de ionização ou potencial de ionização, o que seria isso? Seria a energia necessária, né, para se arrancar um elétron de um elemento no estado gasoso. Então, a energia de ionização potencial ele vai ser o contrário do raio. Ela vai ocorrer o quê? Nos elementos que têm o quê? Menor raio atômico. Então, vai ser o contrário. Então, vai ser na família de baixo para cima, ó, e nos períodos da esquerda para a direita, tá? Só de curiosidade que no raio atômico, na tabela periódica aqui, a gente pode colocar o frâncio, tá? Como elemento de maior raio atômico aí. E no potencial energia de ionização, nós podemos colocar aqui o gás hélio aqui, ó. Tá? Como elemento de maior energia e potencial de ionização. A eletropositividade, ela vai seguir um pouco de quê? Do raio atômico, né? Porque a eletronegatividade é uma característica de quem? Dos metais, ó. A eletronegatividade é uma característica dos metais. Tá? Já a reatividade, a gente vai ver o quê? Ela está indo o quê?
do centro para as extremidades. Outras propriedades aqui, né, que eu coloquei para vocês aqui, né? Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a tendência o quê? De buscar elétrons. Então, a gente vai lembrar o quê? Pela designação, a gente vai lembrar o quê? Que os ametais é que tem deficiência de elétrons. Então, vocês vão ver que está crescendo, né, no sentido contrário do raio, ó. Tá? Continuando, agora vamos ver outras propriedades importantes periódicas aí, ó. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade, né? Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a tendência que o elétron tem, né, que o elemento tem de atrair elétrons. Então, vão ser o quê? No sentido contrário do raio, ó. Só lembrando aqui, ó, que a família 18 ela não vai fazer essa propriedade, né? Os gases nobres já estão estáveis. Então, a gente fala aqui, ó, que o elemento de maior eletroafinidade ou afinidade eletrônica é o flúor, tá? A mesma coisa é a eletronegatividade. Negatividade o quê? É a tendência que o elemento tem de atrair elétrons numa ligação. Então, quem vai ter essa tendência? Também são os ametais. Por isso também que a família 18 não vai fazer essa propriedade. Então, eu sempre destaco para vocês que o flúor é um elemento muito importante na tabela. O flúor ele tem essas duas propriedades, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica. A densidade também com uma propriedade importante, a densidade ela cresce nos períodos, né, das extremidades para o centro e na família de cima para baixo. Então, eu destaco para vocês que o elemento ósmio, na tabela periódica, é o elemento de maior densidade. E já as temperaturas, né, os pontos de fusão e ebulição já são variáveis. Ó. Nas famílias 1 e 2, eles crescem de baixo para cima, né? E já nos elementos de transição de cima para baixo. E nos períodos, as temperaturas de fusão e ebulição crescem das extremidades para o centro. Então é muito importante estar guardando aí essas propriedades, revisando esses exercícios sobre propriedades periódicas aí. Outro assunto que a gente vai estar entrando agora são as ligações químicas, né? Então a gente tem que conhecer o quê? A gente tem que conhecer bastante de distribuição eletrônica, bastante aí de tabela periódica, porque as ligações químicas, os compostos formados, eles são formados a partir da união, né, das ligações entre os elementos químicos aí. Então é muito importante a distribuição eletrônica e o conhecimento da tabela periódica. Vocês vão observar que as ligações químicas vão ter três tipos, né? As ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Ligação iônica, né? Vamos lembrar, ó, a ligação iônica lá, é uma ligação entre um metal e uma metal, né? É transferência de elétrons, íons, né? Vai formar o cátion e o ânion. Então, é um metal que vai transferir elétron para um metal. Tranquilo? Já a ligação covalente é uma ligação entre ametais, né? Vamos lembrar do hidrogênio e dos ametais. A ligação hidrogênio, a ligação covalente é uma ligação que de compartilhamento de elétrons, né? Os elementos vão compartilhar para adquirir estabilidade, que são os 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos lembrar que na ligação covalente a gente vai ter, né? Os pares de elétrons a gente vai ter, né? Vamos falar agora das ligações químicas. Para a gente conhecer as ligações químicas, vamos lembrar o quê? Nós temos que ter bastante conhecimento da distribuição eletrônica e da tabela periódica, tá? Sem isso aí não vamos conseguir entender as ligações químicas. Por quê? Porque os compostos são formados pelas ligações entre esses elementos químicos. Então, nós temos três tipos de ligações, né? A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica, o próprio nome fala, íons, né? Então, a ligação iônica vão ser aí as transferências de elétrons. Então, ó, a ligação iônica, só para destacar para vocês, é uma ligação entre um metal e um ametal. Então, vocês sabendo, na classificação periódica diferencial, vocês conseguem identificar. Né? O metal vai formar o íon cátion, ele vai perder elétrons, carga positiva, e o ametal vai receber o elétron, vai formar o íon ânion, carga negativa. Tá? Na ligação covalente, já é uma ligação entre ametais, né? Vamos lembrar do hidrogênio e dos ametais. A ligação covalente é uma ligação de compartilhamento de elétrons. A gente vai estar formando aí as ligações químicas, né? Então vamos lembrar que a gente vai ter, né, ligação simples, ligação dupla, né? Que são dois pares de elétrons, né? E a tripla ligação. Nós vamos ter os três pares de elétrons aí. Lembrando que a gente vai ter ligação covalente normal, que é o compartilhamento de elétrons de elementos diferentes, e a gente vai ter a ligação covalente dativa,
que é aquele caso especial onde um átomo vai, o quê? Teoricamente, emprestar um par de elétrons para um outro elemento estabilizar. E as ligações metálicas, né? Que são as ligas metálicas, são as ligações entre os ametais, só para vocês entenderem aí. Então, conhecendo também a gente consegue diferenciar esses três tipos de ligações aí, tá? Então, um exercício dado, uma questão que caiu no PISM de 2017, olha lá, ó. O selênio, quando combinado com enxofre, forma o sulfeto de selênio, né? Então, vamos pegar o selênio, falou do selênio, o elemento selênio, né? Quando combinado com enxofre, ó, então já falou os elementos, né? Sulfeto de selênio, substância que apresenta as propriedades antifúngicas, né? Está presente na composição de shampoos e anticáspicos. Está perguntando, ó, qual tipo de ligação existente entre os átomos de enxofre e selênio. Então, se a gente pegar a tabela periódica, vocês vão ver que o enxofre e o selênio, eles são o quê? Ametais. Então, se eles são ametais, eles vão estar fazendo o quê? Ligação covalente. Olha que questão tranquila do PISM aí. Então, é muita observação, muito conhecimento aí da tabela periódica da distribuição eletrônica aí. Tranquilo? Outra questão aqui do PISM de 2021, ó. O quadro abaixo descreve algumas propriedades físicas dos três compostos, né, substâncias desconhecidas, né, então são três compostos, né, identificados como A, B e C, ó. Assinar a opção que classifica esses compostos efetivamente, né. Então, comentando com vocês um pouco, né, de cada composto, o composto iônico, né, tem o quê? Elevadas temperaturas de fusão e ebulição, né, a maioria deles são sólidos em condições ambientes, e eles em solução aquosa vão ser bons condutores de calor e eletricidade, tá? Então, vamos destacar de composto iônico, né? Já o composto molecular, o composto que vem de ligação covalente composto molecular, eles já vão ter o quê? Baixas temperaturas de fusão e ebulição, eles já vão poder se apresentar nos três estados físicos, né? Nos estados físicos sólido, nos estados físicos líquido e gasoso, né? E já são insolúveis aí, insolubilidade. E já as ligas metais ou a ligação metálica, altas temperaturas de fusão e ebulição, vamos destacar aí altas temperaturas de fusão e ebulição, e bons condutores de calor e eletricidade, a gente já tinha comentado aí. Então, analisando essas três substâncias, olha lá, ó, substância A, ó, temperatura de fusão e ebulição altos, ó. Em relação ao estado sólido, ó, corrente de condução, eles são isolantes, ó, mas são solúveis em água, ó. Então, teoricamente aqui, ó, poderia a gente falar o quê? Que seria iônico aqui, ó. Tá? Já a substância B, ó, vocês estão vendo que as temperaturas de fusão e ebulição são baixas, negativas, ó. São isolantes em questão da condutibilidade, são insolúveis. Então aqui já posso falar que isso aqui é um composto que vem o quê? De ligação covalente, é um composto molecular, ó. E o último aí, ó, temperaturas de fusão e ebulição bem mais altas em relação à substância A, tá vendo? Ó? Um fator importante aqui, ó, são condutores aí, ó, de eletricidade no estado sólido. Então, estamos falando de metais. Então, aqui vamos falar que são o quê? De ligações, o quê? Compostos metálicos, né? Ou de ligações metálicas aí, ó. Então, pela ordem aí, vai ficar composto iônico, composto molecular e metal. Então, essa questão aqui seria letra A, a resposta aí. Tá? Polaridade molecular. Vamos entrar então nas questões aqui da questão da polaridade da molécula, né? Então nós vamos ter moléculas polares e moléculas apolares. Isso mais para da parte de compostos moleculares aí. Então a polaridade está muito ligada à geometria molecular que eu vou estar falando para vocês daqui a pouco aí, tá? Então vamos só guardar mais aqui, vou abrir mais um pouquinho a tela aqui, na polaridade da molécula, vamos guardar mais um pouquinho aqui a regra do semelhante, que essa regra aqui eu acho mais fácil aqui, para ficar mais fácil para vocês guardarem aqui, ó. Essa parte aqui, eu vou destacar essa parte que fala do slide aqui, ó. Tá, ó. Então fala, ó, se o número de nuvens eletrônicas são os ligantes, tá? São as ligações, ao redor do elemento central, for igual ao número de ligantes iguais, nós vamos falar que a molécula é apolar. Então, quando a gente falar o número aqui de nuvens eletrônicos a gente vão poder ser o quê? As ligações, tá? Ó, ligação simples, dupla, tripla, ou a ligação dativa, ou até os pares de elétrons que estão deslocalizados. Então, se for igual, nós vamos falar que a molécula é apolar.
Agora, se essas nuvens eletrônicas que estão ao redor do núcleo do átomo central forem diferentes do número de ligantes iguais, aí nós já vamos falar que a molécula é polar, tá? Então, vou pegar, por exemplo, aqui ó, o metano, ó, CH4, ó. CH4, ó, o metano, ó. Então, a gente está vendo o que aqui, ó, no metano, ó. Então, o metano, ele tem o quê? 4 ligantes, o carbono é o elemento central, ó. Então, os 4 ligantes são iguais, ó, 4 hidrogênios, e eu tenho quantas ligações, ó? 1, 2, 3, 4, ó. Então, os ligantes iguais, o número de ligações iguais, então por isso que o metano é uma molécula apolar, tá vendo? E vamos pegar, por exemplo, a água, ó. A água, ó, H2O, né, ó. A água, o oxigênio é o elemento central, ó. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, ó. O que a gente está observando? Que na água, H2O, nós temos 2 ligantes iguais, mas nós temos o que de ligações de nuvens eletrônicas? Ó, 1, 2, ó, 2 ligações simples, 3 e 4. Então aqui, ó, tá diferente, ó, o número de ligantes iguais está diferente do número de ligações. Então aqui nós vamos falar que a molécula é polar. Tranquilo? Falando agora da geometria molecular, trouxe para vocês para a gente poder analisar essas situações aqui, ó. O que a gente tem que fazer é definir qual é a quantidade de átomos de cada substância. Então, por exemplo, ó, H2, ó, o gás de hidrogênio, tem quantos átomos? 2. Então, eu vou falar que eu tenho uma molécula diatômica. A mesma coisa eu posso falar HCl, ó, tá? Molécula diatômica. Agora, se eu falar com vocês H2O, a água, já tem uma molécula de quantos átomos aqui? Ó? 3 átomos, né? 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, tem uma molécula triatômica. Se eu pegar a amônia, NH3, eu já tenho uma molécula de 4 átomos. Então, vou definir que é uma molécula tetraatômica. Se eu pegar o gás metano, CH4, um carbono e 4 hidrogênios, eu tenho uma molécula de 5 átomos pentatômica. Então, essa é a importância da definição da quantidade de átomos. Então, para adiantar, ó, toda molécula de 2 átomos é uma molécula de geometria linear. Guardem isso. Toda molécula que tiver 2 átomos, ela é linear. E toda molécula que tiver 5 átomos, a geometria é tetraédrica. Então, já é definido, fica mais fácil para vocês. Molécula de 2 átomos é linear, a geometria, e molécula de 5 átomos é tetraédrica. Para 3 e 4 átomos, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Vamos pegar a água aqui. Ó. Então, a água ó, é um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Ó. Então, o oxigênio é o elemento central e ele vai ter 2 pares de elétrons livres aqui. Ó. Então, a gente fala o seguinte, quando o elemento central tiver elétrons livres, nós vamos falar que a geometria é angular, vê se entenderam. Então, o elemento central é que define a geometria. Ó. Então, a gente tem que conhecer bastante de ligação. Então, o oxigênio, olha lá, que é o meu elemento central. Quem que é o meu elemento central? Logicamente, é o meu elemento que tem menor quantidade na fórmula, na estrutura. Então, nesse caso aqui, o oxigênio é o meu elemento central, ele vai ter pares de elétrons livres, então, a geometria é angular. A mesma coisa vai acontecer com a amônia, né? Que é uma molécula de 4 átomos. Ó, é o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios, ó. Então, o nitrogênio, ó, ele tem um par de elétrons livres, tá vendo? O nitrogênio é o elemento central. A mesma regra. Se o meu elemento central tem elétrons livres, a minha geometria vai ser piramidal, tá? Então, vamos guardar isso de novo, vou repetir para vocês. Uma molécula de 3 átomos, se o meu elemento central tiver elétrons livres, elétrons, né, ligantes, né, que não foram usados, a geometria é angular. E em 4 átomos é a mesma coisa. Se o meu elemento central tiver elétrons livres, que não foram ligados, a geometria vai ser piramidal. Vou colocar um outro exemplo aqui por cima mesmo, aqui, só para vocês entenderem aqui. Ó. Se eu pegar o SO3, ó, o trióxido de enxofre, ó, o SO3, ó, vocês já vão ver que o enxofre não tem o quê? Ó? O enxofre é o elemento central, olha lá, ó. O enxofre não tem elétron livre, ó.
Então, quando o elemento aqui, ó, uma molécula de 4 átomos aqui, o elemento central não tem elétron livre, nós vamos falar que a geometria chama-se trigonal plana, tá? Então, na molécula tetratômica, a gente vai ter elétron livre piramidal, e se não tiver elétron livre, trigonal plana. E vou fazer um caso aqui da molécula de 3 átomos que não tem elétron livre, ó, o gás carbônico, CO2, ó. Então, o CO2, olha lá, é um carbono ligado a 2 oxigênios. Olha lá, o carbono é o elemento central, ele não tem elétron livre. Então, se ele não tem elétron livre, nós vamos falar também que a geometria é linear também. Tranquilo? Então, repetindo. Molécula de 2 átomos, a geometria é linear, e toda molécula de 5 átomos, a geometria é tetraédrica. Molécula de 3 átomos, se o elemento central tem elétron livre, é angular, se ele não tem, é linear. E molécula de 4 átomos tetratômica, se o elemento central tem elétron livre, é piramidal, se ele não tem, é trigonal plana. E finalizando essa parte aí, as forças intermoleculares, né? As forças de ligação aí. Então nós vamos ter o quê? As forças intermoleculares estão ligadas diretamente à força de atração entre as moléculas dos átomos aí, ó. Então nós vamos ter o quê? As interações, né? Dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo, dipolo. Tem aí um dipolo também, que é um caso especial, e a interação de hidrogênio, ou chamada ligações de hidrogênio, que são as, né, umas interações mais fortes aí. Como é que a gente vai saber classificar isso? Como é que vai ficar mais fácil para a gente isso aí? Ó? Então, através da classificação da polaridade das moléculas, tá? A dipolo induzido, ela vai ser simplesmente para moléculas apolares. Então, se a tua molécula, se você classificou que a molécula é apolar, ela vai ter essa força intermolecular mais fraca, chamada dipolo induzido, dipolo induzido. Tranquilo? Então tá aqui, ó, molécula apolar. Já se a minha molécula for uma molécula classificada como polar, eu vou usar dipolo-dipolo, bem também chamado de dipolo permanente ou dipolo permanente. Eu vou ter um caso especial aí, que são as interações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, ou antigamente nos livros de química vinham aí as pontes de hidrogênio. O que são as pontes de hidrogênio? É o hidrogênio, ó, ligado aos elementos mais eletronegativos da tabela, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Então, vou deixar para vocês aqui, ó. Então, ó, o ácido fluorídrico, a água, H2O, e a amônia, NH3O, são os únicos 3 compostos aí da química inorgânica que têm as forças ligações de hidrogênio, que são as forças intermoleculares mais fortes. Então, vocês guardem aí, tá? Então, dipolo induzido são para moléculas apolares, são as forças mais fracas. Dipolo permanente são para as moléculas polares. E ligações ou interações de hidrogênio é quando o hidrogênio está ligado aos elementos mais eletronegativos da tabela, no caso aí o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, formando esses 3 compostos, o ácido fluorídrico, a água e a amônia. Tranquilo? E para finalizar esse nosso resumo aí, vamos falar das funções inorgânicas, ou as funções químicas, né? Que são a classificação, né, dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos, né? Então, pela teoria aí de Arrhenius, né, Steven Arrhenius aí, ácidos, né, vão ser o quê? Toda substância que começar com cátion hidrogênio. Na ionização, né, em solução aquosa, vão formar o cátion hidrogênio, tá? Então, os ácidos aí, ó, substâncias que começam com cátion hidrogênio. E aí depois vocês vão dar uma olhadinha na nomenclatura, né? Nós vamos ter aí a classificação dos ácidos, a gente vai ter ácidos oxigenados e não oxigenados, né? Então, os oxigenados vão usar aí a nomenclatura oso e ico, e os não oxigenados vão usar a terminação hídrico. Então, é importante esse estudo dessa nomenclatura aí, tá? Nós vamos ter as bases, né, de Arrhenius, no caso aí as bases, né, que é o contrário. É todo composto que terminar em hidroxila, são as bases ou hidróxidos, né, que em dissociação iônica vão se separar, né, formando aí as hidroxilas como ânion exclusivamente aí.
Nomenclatura de bases é bem mais tranquila, nós vamos falar simplesmente a palavra hidróxido de e vamos estar completando aí. Então vamos guardar. Tudo que começou com hidrogênio, com exceção da água, que nós vamos falar que a água é um óxido, né? A gente vai classificar daqui a pouco, são os ácidos, e tudo que terminar com hidroxila são as bases, tá? Vamos ter os sais, ó. O que a gente vai falar dos sais, né? Os sais são produtos de uma neutralização, olha lá, ó, entre um ácido e uma base. Então toda a fórmula, só para entender, né, ó. Então a gente tem o quê? A gente vai ter um cátion e um ânion. Então nós falamos que o sal é todo composto que não começa com o hidrogênio do ácido, né? E não termina com a hidroxila da base. Então, os sais eles são formados pela reação de neutralização entre um ácido e uma base. Então, neutralização ácido-base vai formar sal e água. E o sal a gente vai ter aquela nomenclatura, terminação ato, eto, ito, que vocês vão dar uma olhadinha, vai depender diretamente de quem a nomenclatura? Da terminação do ácido, né? Então, se o meu sal vem do ácido que termina com ico, o meu sal termina com ato. Se o meu ácido é hídrico, vai formar um sal que termina com eto. E se o meu ácido aí ele é oso, terminação oso, vai formar um sal que termina com ito, tá? E por último, a gente vai ter os óxidos aí, os grupos dos óxidos, né? Os óxidos são o quê? Compostos binários, que é o quê? Que nós vamos ter um elemento, que é um cátion positivo, ligado a oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo. Então, como eu falei com vocês da água, eu falei com vocês que a água não é tudo só com hidrogênio, é ácido com exceção da água. Então, vamos colocar aí que a água está na classificação de um óxido. Só lembrando para vocês que óxido aí tem que ser um composto binário, 2 elementos só, que terminar em oxigênio. Tá? Então vamos guardar essa classificação aí, tá? É muito importante aí. Coloquei também aqui, que é muito cobrado nas provas do PISM aí, os indicadores ácido-base, tá? Então vamos guardar muito, ó, a fenolftaleína, que é um indicador artificial muito usado aí, a fenolftaleína, tá? Então a gente vai guardar que a fenolftaleína, ó, em base, a coloração dela é rosa, já em ácido, né, HCl é ácido, ó, ela fica o quê? Incolor. A gente tem o papel de tornação rosa, o papel de tornação azul também, que são usados também, mas a fenolftaleína é o principal indicador ácido-base nas provas do PISM. Então vamos lembrar aí, se o meio é básico, ela fica rosa, se eu pingar, né, ficar rosa é porque eu estou falando de uma solução básica, um produto básico, e se ficar incolor a fenolftaleína, eu estou falando de um meio ácido. Tá? Eu trouxe aqui para a gente finalizar aqui algumas definições mais modernas de ácido, né, de ácidos bases aí. Então a gente tem algumas teorias modernas que está dentro do conteúdo do PISM lá. Então a gente tem aí a teoria protônica, né, ó, a teoria de Bronsted-Lowry, o de Bronsted-Lowry aí, ó, a teoria protônica, que ácido, ó, ácido vai doar hidrogênio, ou vai perder hidrogênio, e base vai estar tá recebendo esse hidrogênio, esse cátion hidrogênio aí, tá? Então, uma teoria protônica. Então, vamos esquecer tudo que a gente falou lá da teoria de Arrhenius, lá, ácido base lá, ó. Então, por exemplo, quando eu pego nesse exemplo aqui, ó, HBr ligado, né, reagindo com H2O. Então, o que eu estou vendo, ó? Que o HBr, ó, ficou somente o que no final? O ânion bromo, ó. Então, a gente está vendo aqui, ó, que ele perdeu esse hidrogênio, ó. Então, nós vamos falar aqui nesse caso aqui que o ácido bromídico aqui, ó, ele é o ácido, essa teoria aqui, ele está doando esse hidrogênio dele. E automaticamente a água aqui, ó, ela é a base, tá vendo? Ó? Porque H2O virou o quê, ó? H3O, ó, ganhou um hidrogênio, ó. Então ela é a base aqui, ó. E a gente pode fazer o contrário, vamos raciocinar aqui, ó. A gente vai formar o par conjugado, ó. A gente pode fazer o contrário também, ó. Se eu pegar esse ânion bromo aqui e fazer o contrário para a esquerda, ó, a gente está vendo que ele ganhou esse hidrogênio, ó. Então, nesse caso aqui, ó, ele seria a base, ó. E o H3O virou H2O, seria o ácido. Então, a gente formaria aí, a gente fala que a gente formaria os pares conjugados, ó. HBr, né? E ânion bromo, ó, os pares conjugados, ó. E água e o hidroxônio aí, ó, seriam os pares conjugados de ácido e base, ó. Essa na teoria de Bronsted-Lowry, ou de Bronsted-Lowry, que é a teoria protônica. E no conceito de Lewis, aí, que é uma outra teoria de Lewis, nós vamos falar de par de elétrons, tá? Par de elétrons a gente vai lembrar o quê? Tipo, a gente vai lembrar de ligação dativa, né, nos pares de elétrons aí. Então fala que o ácido recebe o par de elétrons e a base doa esse par de elétrons. Como é que a gente vai entender isso aqui? Então a gente teria que olhar para onde?
gente tem que conhecer de ligação. Quando eu pego o NH3 e o H, o que eu vou entender? Ó? Que o nitrogênio, ó, esse NH3, ó, a amônia, no caso, ó, ela tem um par de elétrons, então é ela que vai o quê? É ela que vai doar esse par de elétrons, então é ela que vai ser a base de Lewis, ó. Tá? E esse outro composto seria o ácido aí. Então sempre eu vou identificar a base ou ácido de Lewis olhando sempre para o par de elétrons aqui. Onde vai estar esse par de elétrons? Ele vai estar localizado no elemento central aí. Então aqui nós temos essas duas teorias modernas que vale a pena fazer um estudo delas, uma revisão delas aí. Para finalizar, eu trouxe para vocês aqui uma questão do PISM aqui de 2018 sobre essas funções inorgânicas. Olha lá, ó. Os antiácidos são utilizados para aumentar o pH do estômago, diminuindo dessa forma a acidez estomacal. O rótulo de um antiácido líquido indica que este contém, então, olha lá, ó, substâncias A e B, ele deu, né, foram dadas as fórmulas, ó. AlOH3 e MgOH2, em sua composição. Já outro antiácido vendido em forma de comprimido sólido, apresenta sua composição, então ele deu mais dois compostos, ó, NaHCO3, que é o C, e Na2CO3. Então, a gente resolver, ele está pedindo aqui o nome, ó, a nomenclatura desses compostos. Vamos classificá-los primeiro. Então, a gente está vendo que os compostos A e B, ó, vocês observam que eles terminam com hidroxila, né? Então, se eles terminam com hidroxilas, eles vão ser classificados como bases ou hidróxidos, tranquilo? Já os compostos C e D, eles terminam com oxigênio, poderiam ser óxidos, só que eles têm mais de dois elementos, tá vendo? Então aqui eles vão ser classificados como sais. Então a gente vai cair aonde aqui? Na nomenclatura, então vamos lembrar que a nomenclatura de bases é o quê? Hidróxido de. Então eu tenho hidróxido nessas duas últimas aqui, ó. Hidróxido, né, nas últimas duas aqui, ó, né? Só que eu tenho hidróxido de alumínio, que é o primeiro, e Mg é magnésio. Então, ó, é hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, e esses dois sais aqui, ó. Aqui é o hidrogenocarbonato de sódio, que é o popularmente conhecido como, né, o bicarbonato de sódio, a gente usa muito, né, no nosso dia a dia. E o último aí é o carbonato de sódio. Então, por opção aqui seria a letra D. Olá, caríssimos alunos. Aqui é o professor Cláudio José, professor de Química do curso Lívia Kingman. Nós estamos indo agora para a nossa parte final do nosso curso, nosso último capítulo, um capítulo muito importante que foi colocado no PISM esse ano. É o estudo da química ambiental e o estudo da água, ok? É a nossa última unidade de estudo aí para vocês acompanharem aí. Química ambiental é uma coisa que está muito em voga hoje aí nas provas, no Enem, nos vestibulares em todo o Brasil aí. Com química ambiental, vamos entender que é um campo que vai estudar o quê? Sobre a questão da poluição e da preservação do meio ambiente, ó, né? O campo que estuda o quê? O objetivo de conhecer os processos químicos que ocorrem na natureza, seja de forma natural ou seja provocado por interferência humana. Nós chamamos atividades antrópicas, já ouviram falar essa palavra aí, né? Quando o homem ele vai o quê? O homem vai alterar o meio ambiente. Vai poluir o quê? Vai poluir o solo, a água, o ar atmosférico, ok? Então, esse é o objetivo do estudo da química ambiental. Estudar os fatores, né? Os métodos de preservação e as consequências aí, né? O alvo aqui é gerar esclarecimento sobre todos os mecanismos que controlam a quantidade de substância na natureza. A questão dos fenômenos que a gente está vendo que estão ocorrendo no Brasil e no mundo aí. Ok? Sem sombra de dúvida, essa área da química está diretamente relacionada com as diversas outras ciências, como geografia, ecologia, geologia, agronomia, biologia, sociologia e daí por diante. É uma parte muito interdisciplinar que vocês vão estar vendo a partir de agora no PISM 1 aí. Tá? Então vão ter questões que vão relacionar com um pouco de física, um pouco de química, um pouco de biologia, geografia, que é meio ambiente, parte de solo, de ar, ok? Vamos falar primeiro do solo, então vamos falar da composição do solo, né? O fórmula é formado pela, né, desagregação da rocha-mãe. Né? E as rochas aí vão ser o quê? A parte da manto terrestre que soltam partículas, essas partículas interagem com o clima e sofrem a ação aí do sol, da chuva, do vento, dos fenômenos aí. A conjunção desses elementos interage também com os elementos orgânicos relacionados aos seres vivos. Então, a gente vai ter o ciclo, né? Ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do oxigênio, o ciclo da água, e vão influenciar diretamente no nosso solo aí, ó. Então, olha lá, ó, assim, o solo é composto de elementos orgânicos, frutos da decomposição de restos de animais e plantas,
chamados de humus e inorgânicos, que é da química inorgânica, e como as partes desprendidas das rochas. Ok? Questão da água, a composição da água, que é muito importante para nós, para a natureza, né? Olha lá, a água é um recurso natural abundante, né, ó, do planeta, essencial para a existência e sobrevivência das diferentes formas de vida. Traz uma substância química formada pela junção, a gente conhece a fórmula da água, ela vem da química H2O, dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Lembrando, a gente não pode confundir a questão da água, a água pura, né? Que a gente fala, que se a gente fala água mineral, é uma mistura, né? Uma mistura com sais minerais, água gasosa é uma água que tem gás, e daí por diante, né? Água potável já é uma água tratada, já é diferente também, a gente vai ver também essa questão do tratamento de água, que é uma parte mais para frente aí. E a composição do ar, né? A questão do ar atmosférico, né? O ar é composto pelos gases, principalmente pelos gases nitrogênio, oxigênio, temos um pouquinho de argônio e gás carbônico, mas basicamente o ar atmosférico é formado pelos gases oxigênio e nitrogênio. E a gente vai ter além disso o quê? Vapores de água, né? Poeiras, né? Que vão estar compondo o ar atmosférico aí. Sempre lembrando uma questão para vocês, que o ar atmosférico é uma mistura heterogênea, ok? É coisa do PISM-1 lá. Agora, se falar com vocês nitrogênio e oxigênio puro, aí seria uma mistura homogênea, o ar atmosférico filtrado. Mas, no geral, a composição do ar atmosférico é uma mistura heterogênea, ok? Aí fala aqui, ó, o ar é uma composição de gases, vapor de água, poeiras que formam a atmosfera. Essencial para a nossa sobrevivência, o ar que respiramos, olha lá, tem um peso e ocupa um lugar no espaço. A gente já viu, né? Você pegar um aviãozinho e soltar um avião, você vai ver que o ar, né, tem massa e ocupa lugar no espaço. A gente fala que o ar é matéria, né? Não é energia. O ar aí, ele é matéria. Olha lá, ó, ocupa lugar no espaço, mas não tem cheiro, não tem cor, é outra questão aí. A composição do ar atmosférico depende do tipo de mistura, foi o que eu estava falando com vocês aí. Olha lá, homogênea só para gases, e se for, no caso, heterogêneo, a gente tiver, né, poeira, vapor de água e outros aí, componentes aí. E a poluição e a subação no cotidiano, a gente vai estar vendo poluição no ar, na água e no solo aí, ó. A poluição nada mais é do que o quê? As alterações, seja ela química, física ou biológica, a gente vai estar vendo que é as que eu falei para vocês, a ação das ações antrópicas dos homens aí, dos seres humanos aí. Que ocorre por fatores naturais, humanos e naturais que prejudicam o meio ambiente, afetando a qualidade né, do ar, da água, do solo e daí por diante. Ou seja, lá, ó, ela provoca um sistema negativo no nosso ecossistema, né? Vocês podem observar que nós não temos nem mais nossas 4 estações do ano bem definidas. Isso seja uma questão, né, da atmosfera, uma questão da mudança do meio ambiente nesses últimos 20, 30 anos aí que vocês estão vendo aí, ó. Ok? Olha lá, no entanto, ó, a poluição gerada pelo homem pode prejudicar o solo, a água, o ar e ainda afetar a espécie, como proliferação de doenças, né, diminuição de recursos naturais e biodiversidade do planeta. Tranquilo? Vamos falar agora sobre a poluição de cada um separadamente, um pouquinho da poluição do solo, da água e do ar aí. Na poluição do solo, um dos tipos mais recorrentes do mundo aí, os quais interferem diretamente, né? Então a gente vai ver que as indústrias aí, né, os dejetos que são julgados aí, né, na questão do solo aí. Este tipo de poluição precisa pelo contato com produtos químicos, resíduos sólidos, resíduos líquidos, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, né? A gente fala aí da questão da agricultura, também é uma coisa que influencia muito aí, né? A gente não tem mais uma lavoura orgânica aí, ok? Além deles, outros agentes da poluição, né? São o quê? Os resíduos domésticos, são julgados diretamente os lixos, né? A erosão que é formada na base dos rios, dos solos, ok? Detergentes, lâmpadas, olha aí, fluorescentes, componentes eletrônicos, tintas, gasolina, óleo diesel e outros compostos aí. Isso aí é a poluição do solo. Aí um exemplozinho de uma foto aí que vocês têm aí. Já na poluição da água, também chamada de poluição hídrica da água, no caso aí é a quantidade de recursos de água, sejam rios, mares, oceanos e lagos. A poluição é maior aí nos rios e lagos, né? A gente pode ter um vazamento também de um navio petroleiro também, que vai afetar toda essa biodiversidade também aí. Ocorrem vários acidentes aí durante, né, a vida aí. Ele é gerado, sobretudo, olha lá, pelo descarte de produtos e dejetos nas águas. Essa é a questão da poluição, né? Vocês podem ver que a questão que está sendo exigida hoje no Brasil inteiro, né? Essa questão da ETA, né? Vamos guardar isso aí, ó. ETA, Estação de Tratamento de Água. ET, Estação de Tratamento de Esgoto, que na maioria das cidades o esgoto é jogado aonde? O esgoto é jogado no rio, infelizmente, na nascente dos rios aí. Então a poluição da água vem diretamente dos esgotos domésticos das casas aí. E são vários produtos químicos, óleo, celulose, tintas, né? Podem ter certeza disso aí.
Ó, pode afetar e desequilibrar os ecossistemas terrestres, né? O lençol freático, colocando em risco as espécies que ali habitam, né? A questão de nascimento de peixes, né? Criatório, prejudica os seres humanos e deixa de usar esse recurso. Então a água passa a ser o quê? Insalubre, você não pode usar mais a água, não pode tomar banho, não vai ter mais pescaria, né? Não vai ter mais o contato da natureza. Essa é a poluição da água aí. E por último, a poluição do ar, que é a mais perigosa, são as doenças, né, causadas aí, ó. Poluição do ar, poluição atmosférica é gerada pelo lançamento dos poluentes tóxicos aí, principalmente aí o gás carbônico, que a gente vai ver a questão do efeito estufa, né? Óleo diesel, os combustíveis fósseis, gasolina, ok? Poeiras industriais, aerosóis, fumaças negras, solventes, ácidos hidrocarbonetos, que a gente vai estar vendo na química orgânica, né? E dentre esses poluentes vão estar quem lá? A gente vai ver lá, né? O monóxido de carbono, que é pela combustão incompleta desses combustíveis fósseis, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, chumbo, dióxido de enxofre e outros óxidos aí, ó. Ela implica em vários fatores, né? Uma das poluições mais, né, difíceis aí, porque vai envolver toda a saúde aí, a questão toda a saúde aí, ó. A questão do aquecimento global, que é o aumento que do efeito estufa, a chuva ácida, entre outros aí. As indústrias, gente, são os principais causadores aí. Então, vocês podem ver que hoje, na maioria das indústrias, elas estão o quê? Em áreas afastadas das áreas urbanas das cidades hoje. Somente por causa da questão, né? São construídos filtros aí, catalisadores, para poder o quê? Diminuir um pouco essa questão da poluição aí. Ok? Aí fala aqui, né? Os carros também vão emitir gás carbônico, né? Poluição aí, usa o catalisador agora. Uma grande cidade, por exemplo, né, em São Paulo, por exemplo, já se tem o quê? O rodízio de placas, né? Além da questão também de, né, de movimentação, tem rodízio de placa, para não saber o quê? É uma contaminação muito grande. Você imagina a quantidade de milhões de carros que vão rodar dia a dia numa capital como, por exemplo, São Paulo. Aí. Ok? Aí está dando alguns exemplos aqui de algumas cidades aqui, onde as pessoas usam até máscara para evitar essa contaminação pelo ar aí. Olá, caríssimos alunos. Agora, nessa aula, a gente vai estar fazendo alguns exercícios do capítulo 7, aquela parte inicial, sobre a poluição da água, poluição do solo, poluição do ar. Queria que vocês pegassem a apostila de exercício, para a gente poder estar fazendo alguns exercícios aí com vocês aí. Ok? Então vamos lá, ó. Vamos começar nos primeiros exercícios teóricos aqui, ó. Derramamento de petróleo do mar é um problema ambiental grave que merece atenção, né? Os piores vazamentos de petróleo que ocorreram no planeta foi no Golfo do México, em 2010, onde cerca de, olha lá, 5 milhões de barris de petróleo foram lançados nas águas. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a única alternativa, olha lá, ó, que não indica, então, ó, não indica, tá? Uma consequência da poluição do mar pelo petróleo. Então, que é uma consequência que não indica. Vamos lá. Morte de várias espécies de peixes. Não, isso aconteceu, logicamente, né? Indica, né? Diminuição da pesca na região. Logicamente, a gente tem morte dos peixes, a gente vai ter diminuição na pesca. Letra C, contaminação de ecossistemas de transição entre o ambiente marinho e o terrestre, como os mangues. Logicamente, os manguezais foram afetados, com certeza. Letra D, aumento da taxa de fotossíntese das algas. Não, logicamente não. Se teve vazamento de petróleo, não vai ter aumento, vai ter a diminuição. Então, seria a letra D. Letra E, morte de aves marinhas. Não, isso ocorre sim. Ok? Então, o que não indica seria a letra D. Interpretação aí. Ok? Mais um exercício. Segundo exercício, ó. Existem diversos tipos diferentes de poluição, sendo todos prejudiciais ao meio ambiente. Algumas poluições, no entanto, são pouco lembradas, como é o caso da poluição desencadeada lá, quando o volume de determinado som é superior àqueles considerados normais. Não, falando em volume, aumento de volume. Fácil, né? Analise alternativas abaixo e marque o nome do tipo de poluição. Não, gente, logicamente, se eu estou aumentando meu volume, estou falando de som, então estou falando da poluição sonora, né? Muitos decibéis, né? Essa coisa lá. Ok? Fazer mais um exercício, a questão número 3, ó. A poluição atmosférica tem ligação direta com nossa saúde, uma vez que causa problemas respiratórios, até mesmo alguns tipos de câncer. Em sua alternativa abaixo, marque uma alternativa que não relata uma forma de diminuir. Então, ele quer uma alternativa que não relata uma forma de diminuir o tipo de poluição atmosférica, do ar atmosférico. Letra A. Maior rigor nas leis que regem extrações de fábricas e indústrias. Não, isso realmente vai ajudar a gente, com certeza lá, né? Letra B. Diminuir a criação de áreas verdes nas cidades. Não, é incorreta, né? Não relata uma forma de diminuir. Se eu diminuir a criação de áreas verdes, eu vou estar o quê? Evitando a poluição atmosférica. Logicamente, eu vou preciso de ter o quê? Mais verde. Então, de cara aqui seria a letra B. Vamos conferir.
Melhorar o sistema de transporte coletivo para a diminuição de carros nas ruas, o rodízio, já tinha comentado isso com vocês. Isso vai o quê? Isso vai melhorar sim, né? Diminuir a causa dessa parte de poluição atmosférica. Incentivar a criação de tecnologias menos poluentes, isso, né? Por exemplo, a criação de um combustível, né, como hidrogênio, né, o gás hidrogênio, que ele é menos poluente, verdadeiro. E manutenção dos veículos monomotores. Então, nessa número 3 aí, eu marcaria a letra B. Vamos fazer mais um? Número 4. A respeito da poluição atmosférica, né, são feitas as seguintes afirmações, né? O efeito estufa é causado principalmente pelo aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera provocado pela queima de combustíveis fósseis, como é verdadeiro. Eu vou marcar como verdadeiro. Ok? A destruição da camada de ozônio é maior na região situada no Polo Norte do que na Antártida, em razão das baixas temperaturas. Não, isso é o contrário, né? É na Antártida a gente tem a questão da camada do buraco do ozônio, né? Essa aqui eu marcaria como falso aqui. Vamos ver depois se é verdadeiro ou falso aqui. Ok? Terceira afirmativa aqui, ó. A substituição dos clorofluorcarbonos, CF6, né, por outros gases como propano e butano, é uma medida para impedir a destruição da camada de ozônio. É uma boa medida. Essa eu marcaria como verdadeiro. Quarto, a destruição da camada de ozônio provoca o aumento da radiação ultravioleta, aumentando a atividade fotossintética das plantas. Não, uma parte aqui é verdadeira, né? A destruição da camada de ozônio provoca o aumento da radiação, mas não vai aumentar a atividade fotossintética, vai diminuir. É falso, gente, logicamente, né? Então, as afirmativas, ele quer somente as corretas, deu 1 e 3, né? Então, aqui a gente vai marcar a letra B aqui, ó. Vamos fazer mais um para a gente terminar, então? Vamos fazer só mais um exercício aqui, essa questão ambiental aqui, ó. Esse número 5, ó. Para reduzir o impacto negativo das fontes de poluição sobre o ambiente aquático, devemos, ó, 1. Evitar a liberação de esgoto sem tratamento nos cursos de água. Verdadeiro, né? Eu marcaria verdadeiro, ó. Incentivar a construção de aterros sanitários para a deposição do lixo. Também estaria certo, né? Terceiro, exigir apenas a liberação de lixo biodegradável nas mananciais da água. Ó, apenas a liberação de lixo biodegradável, não. Tem que exigir, né? Não pode exigir a liberação de lixo biodegradável. Essa é falsa. Quarta afirmação, ó, estimular as indústrias a instalar equipamentos que diminuam, né, o grau de toxicidade de seus efluentes. Essa é uma boa ação. Seriam essas três aí. A pergunta fala, pela análise afirmativa, conclui que estão corretas. A gente falou a 1, a 2 e a 4, né? 1, 2 e 4, ó. Letra B. Ok? Nós vamos terminar por aqui. A gente vai continuar falando nesse capítulo ainda, a parte final sobre o tratamento de água, e depois a gente vai estar fazendo mais exercícios aí. Olá, caríssimos alunos, aqui é o professor Cláudio José, professor de Química do curso Livre Química. Nós vamos para a parte final do capítulo 7, né, que é sobre Química Ambiental e o tratamento da água. Nós vamos ver nessa aula de hoje sobre o ciclo da água, o tratamento, né, conforme eu falei com vocês, nós temos aí a ETA, né, Estação de Tratamento da Água, temos também como curiosidade a UET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, exigido por lei hoje nas cidades com mais de 20 mil habitantes. Mas vamos estar falando principalmente sobre o ciclo da água. Vocês vão abrir a apostila de conteúdo, é a nossa parte final da nossa apostila aí, né? O ciclo da água lá é permanente processo de transformação da água, né, natureza, passando dos seus 3 estados físicos. Então, o ciclo da água são o quê? As mudanças de estado físico sólido, líquido e o gasoso, né? Essa transformação e circulação dá-se o nome de ciclo da água, ou ciclo chamado hidrológico, logicamente, né? Envolve vários processos chamados de, a gente vai estar vendo, vou estar mostrando um infográfico para vocês, né? Evaporação, condensação, que já são mudanças de estado físico, a precipitação, né, que é depois neve, né, vapor, a infiltração e a transpiração, ok? A água indispensável para a manutenção da vida, enquanto a natureza está distribuída, onde a gente vai encontrar água onde? Nos rios, nos lagos, né, nos mares, oceanos, em camadas subterrâneas do solo ou em geleiras. O ciclo da água da natureza é fundamental para a manutenção da vida, né, no planeta Terra e determinar a variação climática, foi o que a gente falou, né? A importância da água na questão da variação climática, a importância do clima, quando a gente tem esse ciclo da água que a gente vai estar observando aí. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem essa tela aqui, ó. São 5 ciclos, as 5 partes aí, as etapas aí, né? Então, a gente começa onde aqui, né? Na infiltração, a gente tem a água subterrânea aqui, depois a gente vai ter a evaporação da água, aumento de calor no sistema, a evaporação vai gerar uma transpiração, né?
Nós vamos formar o que nas nuvens, na atmosfera? O vapor da água, depois a gente vai ter, né, chuva e neve, a gente vai ter a precipitação, a chamada condensação, né? A gente vê aqueles, né, aquelas gotas de água nas folhas da natureza lá. Essas são aqui as 5 etapas aqui do ciclo da água aqui. Então vocês guardem: infiltração, evaporação, transpiração, vaporização ou condensação, que é o vapor de água, e a precipitação, ok? Aí fala, né, que a ação humana causa diversas alterações, né? A gente fala que são as atividades antrópicas, aquelas atividades causadas pelo homem que vão danificar o meio ambiente. E aí no ciclo da água não poderia ser diferente. Vamos destacar algumas das principais aí, né? O desmatamento, no caso, fica sendo mais agressivo, né? Causa da impermeabilização do solo diminui a quantidade de água, a erosão nas margens dos rios, ok? O uso de materiais poluentes no solo pela agricultura, né, que vai contaminando rios e lagos, também um fator muito também determinante. E a chuva ácida, que é um fenômeno que ocorre em centros urbanos e industriais. Falando um pouquinho para vocês da chuva ácida, o que é a chuva ácida? A gente vai ver, né, e nos motores dos carros, né, a gente vai ter lá na queima da gasolina, do óleo diesel, enxofre, né, ou também nas chaminés das indústrias, né, das grandes cidades. Esse enxofre ou o nitrogênio vai entrar em contato com o oxigênio da atmosfera e vai formar, né, o dióxido de enxofre, ok? O dióxido de enxofre vai entrar em contato, a gente viu aquele processo de vaporização da água com a água, né, o vapor de água, aonde vai acabar gerando essa chuva chamada de chuva ácida aí. É um fator que ocorre muito em cidades industriais, os grandes centros urbanos aí, ok? E vamos falar para a gente finalizar um pouco sobre o tratamento da água aí, que são os processos de separação, né, no caso aí. Eu falei com você, a gente tem as ETs aí, estação de tratamento de esgoto, e a ETA, estação de tratamento da água. E cada estado onde você mora aí, né, tem a sua empresa, a sua autarquia, que no caso que cuida da estação de tratamento. No nosso caso aqui, por exemplo, que é aqui em Minas Gerais, a gente tem a Copasa aqui, que é a companhia que cuida disso aí, ok? Então fala lá, né, o tratamento é um processo longo de transformação pela qual a água passa até chegar às condições, né, para abastecer a população. A gente fala de ter água chamada água potável. Então, só para vocês entenderem que a água pura, né, é diferente da água potável. A água potável já é um processo, já é uma água que passa por vários processos químicos. Assim, depois de captada nos rios, barragens ou poços, a água é levada para estações de tratamento. Eu falei com vocês que, no caso, é a ETA aí, onde passa por várias etapas que será mais completamente as impurezas existentes. Vamos dar uma passadinha para a gente ver aí, ó. Aqui a gente tem um gráfico aqui, um desenhozinho que mostra aqui o bombardeamento, né, a distribuição, os processos que são usados, né, sulfato de alumínio, cal e cloro, né. O sulfato de alumínio, no caso aqui, a questão da densidade é para separar, né. Cal também, o cloro, no caso aqui, a gente vai na água, a gente fala que a água tem cloro, justamente, né, para desinfecção. Depois a gente tem a passagem da floculação, a decantação e a filtração, que a gente vai ter carvão, né, carvão ativado, chamado carvão ativado, né, areia ou cascalho. E a parte final que vem aqui, cal, cloro e flúor. Flúor, a gente fala água fluoretada, né, água colorada lá, que é a parte final. E daqui vai ser distribuída para os reservatórios, para os bairros, para os grandes centros lá. Essa é a etapa aqui que eu vou estar mostrando separadamente para vocês aqui, que está no nosso material de apoio. Vocês vão dar uma lida depois. Então, as etapas vão começar com oxidação, é misturar o cloro na água para oxidar justamente o quê? Para pegar os metais presentes, principalmente o ferro, manganês, que se apresentam dissolvidos na água. O primeiro processo é a oxidação. A gente vai ter a coagulação e a floculação. A água misturada ao sulfato de alumínio coagulante que possui propriedades que ajudam o quê? Vão formar os flocos. O que é para isso aí? É a questão da densidade, né? Que é para formar os flocos, eles vão o quê? Ficarem mais aglutinados e com densidade eles vão o quê? Diminuir para poder fazer essa retirada dessa sujeira que está embaixo lá. Ele vai flocular e vai agitar água com a ajuda de pás giratórias e vai o quê? Facilitar a remoção dessas impurezas. Depois a gente vai ter a decantação, que é a etapa 3, da 2 para 3, né, ó. O processo facilita que os flocos de impurezas depositem no fundo do decantador, é o processo de decantação, lembrem disso. Decantação é uma separação, né, de misturas por densidade, né, o que é mais denso vai para o fundo, o que é menos denso boia. Depois a gente tem o quarto processo, que é a filtração, olha lá, ó. Após passar pelos decantadores, a água vai para os fios onde são retiradas as impurezas que aparecem na água. Então a água vai ser filtrada, né, ó. Fios são formados por camadas de carvão ativado que retira o odor e o sabor das coisas utilizadas. É como se fosse uma limpeza dos produtos anteriores que foram usados, como sulfato de alumínio e outros conservantes. Né, por areia, que filtra as impurezas restantes por cascalho, que tem a função de sustentar a areia e o carvão. Depois a gente tem a desinfecção, que é o quinto processo. O cloro é usado para a destruição dos micro-organismos presentes na água. A água vai ser desinfectada, é a parte final. Ok?
A ozonização e a exposição à radiação ultravioleta também pode ser usada nesse processo. A ozonização, então, a gente vai lembrar aí do gás ozônio, O3 aí. Pode ser uma das opções também aí, ok? Vai depender muito de estado para estado aí. A fluoretação, que é o sexto processo, ela já está potável. O que é potável? Ela já está própria para o consumo humano, nessa etapa, adicionado cloro e flúor para a prevenção de cáries, no caso aí, né? Tratamento dentário aí. Correção de pH, a gente vai estar estudando essa parte de pH mais para frente. Essa parte do pH é do PISM-3. pH chamado potencial hidrogênio iônico, só de curiosidade para vocês, tá? Então, o pH ele tem uma escala que vai de 0 a 14, a escala de pH. Então, o pH, se a gente fala que a substância é neutra, a solução é neutra. Um pH abaixo de 7, a gente fala que a substância ou a solução é ácida. Um pH com valor acima de 7, aproximadamente de 14, a gente fala que seria uma substância ou uma solução básica. Então, vai ter esse controle da correção do pH da água aí. E por último aqui, né, o ortofosfato de sódio, que é acrescentado na última etapa para proteger, né, da tubulação contra a corrosão e oxidação. Por causa de quê? Por causa dos materiais que são usados, os produtos químicos que são usados durante todo esse processo. E por fim, a água está pronta para o consumo, permanecendo armazenada nos reservatórios fechados e impermeabilizados, até a ebulição da população. Cobertor desse processo é um trabalho contínuo de conservação e vigilância, né, com a tomada de amostras de diversos pontos. Então, as empresas vão estar sempre o quê? Sempre analisando essa água que está sendo tratada lá. Então, sempre está sendo coletada nos bairros ou nos pontos principais para ver se a estação de tratamento está funcionando bem, se houve algum problema, houve algum vazamento, e assim que se funciona esse processo. Ok? Então, a gente chegou nessa parte final, que vocês entenderam o ciclo da água, a importância que o ciclo da água são as mudanças de estado físico da água. Vocês entenderam que era 5 etapas, dá uma olhadinha. E a estação de tratamento de água saeta, que é muito importante também, que vai estar trabalhando com essa separação de misturas aí. E no caso, a gente sabe que quando a água chega, ela chega cheia de impureza aí, ela chega como uma mistura. Ok? Então, a gente vai estar terminando aqui esse último capítulo, a gente vai estar numa outra aula fazendo os exercícios finais aí. Olá, caríssimos alunos. Nós vamos agora terminar os exercícios do último capítulo da nossa apostila, que é sobre o tratamento de água, a parte final do ciclo da água e tratamento de água, ok? Eu queria que vocês pegassem a apostila, a gente vai fazer a partir do exercício número 7 da nossa apostila de Química do nosso curso aí. Vamos lá, então? Então, vamos pegar isso sobre exercício sobre tratamento de água. Exercício número 7 da nossa apostila, olha lá, ó. Associe as etapas do processo utilizado nas etas, que eu comentei com vocês, as estações de tratamento de água, né? Com um procedimento característico. Então, a gente está aqui com 5 processos, né? Filtração, as etapas do caso, né? Filtração, floculação, decantação, filtros de carbono e desinfecção. Então, vamos lá, ó. Adição de cloro para germinar os germes nocivos à saúde. Então, nós vamos fazer uma desinfecção. Então, vamos colocar aqui que aqui seria 5. Ok? Água é filtrada para a retirada das partículas grandes de sujeira. Filtração. A água vai ser filtrada. Né? Então, a gente tem a filtração 1. A água fica parada para que os flocos mais pesados depositem no fundo. Vamos só voltar lá. Então, vai ser 3. Decantação. Vai ficar parada para que os fundos depositem no fundo. Decantação. Ok? Sulfato de alumínio é adicionado para que as partículas sujeiras se juntem formando pequenos coágulos. A gente está falando de floculação, aglutinação, ó. Floculação, ó, que vai ser 2, ó. Ok? E por último, a água passa pelos filtros formados por camadas de areia, carbono, sulfa. Então, no caso aqui, é filtros de carbono, aqui 4, ó. Ok? Então, ficou 5, 1, 3, então vai ficar 5, 1, 3, 2, 4, exercício número 7, ok? Vou fazer mais um aqui. Exercício número 9 aqui, ó, ok? Numa das etapas de tratamento da água que abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques em que os sólidos em suspensão se depositem no fundo, vai descer, né? Essa operação denominamos, então se vai depositar, então vai ser sedimentação, vai afundar, sedimentar. A parte mais densa vai para o fundo lá. Ok? Fazer mais um exercício. Exercício número 10, ó. Em uma das etapas de tratamento da água se acrescenta o sulfato de alumínio, Al2SO4,3, né? Este composto tem um importante papel no processo. Sem ele seria impossível retirar as impurezas presentes na água sem o tratamento.
A imagem a seguir se refere a sulfato com a água. Ele também serve para representar duas etapas, olha lá, ó, do tratamento convencional usado nas ETAs, que é o tratamento de água. E define as etapas, então. Ó. O que que a gente está tendo aqui? Ó? A gente tem aqui a água, né? A mistura, sulfato de alumínio, está tendo uma sedimentação, que é a parte final. A gente está tendo ali, letra A, floculação e sedimentação. A floculação está sendo feita através de quem? Do sulfato de alumínio, que vai agregar essas partículas, elas vão o quê? Elas vão descer por sedimentação. Ok? Vamos pegar mais um exercício aqui, exercício número 11, ó. A água é um recurso natural indispensável para a manutenção da vida na Terra. Sobre esse elemento essencial, é correto afirmar. A água é um recurso abundante e que qualquer tipo pode ser facilmente tratado para consumo. Não, falso, logicamente, né? Tá, então tem abundância, né? A maior parte da água do planeta pode ser utilizada, por isso não há como se preocupar. Também é uma mentira, né? A gente tem que se preocupar, né? Com os recursos hídricos aí. Ele quer a afirmativa correta, né? Letra C. A água própria para o consumo é um recurso hídrico limitado. Então, a gente sabe o que é o recurso hídrico limitado. Então, a gente vai lembrar que a água precisa ser uma água tratada, uma água potável. Então, teoricamente, vai ser a resposta marcaria a letra C. Ó. Letra D. A água doce está presente apenas em regiões e superfícies do planeta na forma de lagos, rios e geleiras. Não. Né? Não só nessa parte, não. Então, está errada essa resposta aí. E letra E, a água do mar é própria para consumo imediato para a quantidade do ser humano. Lógico que não, a água do mar precisa passar por um processo chamado, né, dessalinização, né? A água do mar é imprópria para consumo humano. Assim como a água da chuva também, é bom falar, né? A água da chuva também é imprópria para consumo humano. Ok? Nessa número 11 aqui, a resposta correta seria a letra C. Vou fazer mais um aqui para a gente terminar, às vezes número 12, ó. O ciclo da água é um mecanismo responsável por renovar a disponibilidade da água no planeta. Esse ciclo biogeoquímico consiste na transformação e circulação da água pela natureza através de quê? Apenas da chuva, das mudanças de estado físico, letra B, das reações químicas, letra C, da criação de novas moléculas de ar na natureza ou de fenômenos químicos naturais. Gente, nós estamos falando de ciclo biogeoquímico, estamos falando de quê? Mudanças de estado físico, sólido, líquido, gasoso. Um grande abraço e bons estudos.